Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos momentos mais intensos e, olha, mais reveladores para a jornada dos discípulos de Jesus. A gente vai analisar o colapso total da coragem e do compromisso deles bem ali, diante da cruz. Parece uma história só de fracasso, né? Mas como a gente vai ver, foi um fracasso absolutamente necessário. Vamos começar por aqui, com essa promessa forte, sincera, feita por Pedro poucas horas antes de tudo acontecer. Isso aqui é o auge da autoconfiança deles. Eles realmente acreditavam nisso. Estavam, na cabeça deles, prontos para morrer. Ou pelo menos, achavam que estavam. E aí vem o contraste brutal. Aquela promessa cheia de paixão simplesmente se desfaz na dura realidade. E a queda não foi de um ou de outro, foi geral. A palavra-chave aqui é todos. O abismo entre o que eles juraram ser e o que eles de fato foram, na hora do aperto, foi gigantesco. E isso nos leva às perguntas centrais desta nossa análise. Como é que homens que passaram 3 anos ao lado de Jesus puderam se desintegrar de forma tão completa? E, o mais crucial, por que essa falha toda não foi só um acidente de percurso, mas na verdade parte de um processo, quase que uma aula, um plano intencional para formar o caráter deles? Tudo começa ali, no caminho para o Getsemane. Jesus, com uma clareza que chega a assustar, prevê exatamente o que ia acontecer. Ele diz: Esta noite todos vocês vão me abandonar. Mas Pedro, falando por todo o grupo, nega, rejeita essa ideia com uma força que soa quase como uma ofensa. E o ponto aqui é que não foi só Pedro. O texto é claro, e todos os outros discípulos disseram o mesmo. Isso não foi só uma bravata de um cara, foi um voto coletivo. Todos eles estavam sinceramente enganados sobre a própria força. Acreditavam que a lealdade humana deles seria o suficiente. Agora a gente avança para o jardim. É aqui que aquela armadura de autoconfiança começa a trincar. E o primeiro teste não é uma luta com soldados, não. É um pedido bem simples de Jesus. Fiquem acordados, vigiem comigo. Percebam a repetição. 3 vezes. Eles não conseguem ficar acordados nem por uma horinha. E é aqui que Jesus dá o diagnóstico que vai coar por toda essa crise. O espírito quer, a intenção é boa, mas a carne é fraca. Essa é a primeira grande lição, o reconhecimento da nossa própria fragilidade. E aí, do sono, eles pulam direto para a ação impulsiva. Quando a multidão chega, a reação de Pedro é violenta. Ele arranca a espada e corta a orelha de um servo. Ele ainda está operando na lógica do poder humano, achando que o reino de Deus se defende na base da força, com armas. Ele entendeu o título, Messias, mas errou completamente o método. É aqui que a gente vê o choque de duas lógicas completamente diferentes. De um lado, a lógica da espada, do Pedro, que é a lógica humana de poder, de controle. Do outro, a lógica do cálice, de Cristo, que é a submissão à vontade de Deus, mesmo que isso signifique sofrer e morrer. A cruz é, basicamente, a inversão de tudo que a gente pensa sobre poder. E agora a gente chega no epicentro da crise. É o momento em que a lealdade teórica dos discípulos vira pó que antes da pressão de verdade. É aqui que as promessas todas simplesmente evaporam. Todos. A palavra é pesada. Total. Sem nenhuma exceção. O Evangelho de Marcos ainda coloca um detalhe que é quase humilhante. Um jovem que estava seguindo eles foge pelado, largando o lençol para trás. É um símbolo muito forte da exposição espiritual deles. Estavam completamente despidos de coragem, de honra, de tudo. A negação de Pedro não é uma coisa só. É uma espiral, para baixo. Primeiro, ele só diz que não sabe do que estão falando. Depois, ele já faz um juramento. E, por fim, ele começa a praguejar, a amaldiçoar. O medo não só paralisa, ele corrompe. Leva a pessoa a renegar completamente aquele que ela tinha prometido seguir até a morte. E aquele olhar de Jesus, seguido pelo choro amargo de Pedro, ali é o fundo do poço. E aqui tem um ponto fundamental. Tanto Pedro quanto Judas sentiram tristeza pelo que fizeram. Mas foram tristezas de naturezas muito, muito diferentes. O remorso de Judas, que em grego se chama metamelomai, foi focado nas consequências, sabe? E isso levou ele ao desespero, à autodestruição. Já o arrependimento de Pedro, a metanoia, foi outra coisa. Foi uma mudança de mente, de coração, que transforma. Doeu? Claro que doeu. Mas foi o que o levou de volta para a comunidade e, no fim, para a restauração pela graça. Entre a violência da sexta-feira e a surpresa do domingo, existe um dia de silêncio total. O sábado.
Esse é o ponto mais baixo da jornada dos discípulos, um dia de vazio completo. Vamos tentar imaginar o estado mental deles. O líder em quem eles apostaram a vida inteira estava morto, enterrado. As promessas todas pareciam mentira. E para piorar tudo, eles carregavam o peso esmagador do próprio fracasso, da própria covardia. Qualquer pingo de esperança humana tinha simplesmente desaparecido. E é exatamente aí que está o propósito desse silêncio. Nesse vazio, eles foram obrigados a encarar a total incapacidade de se salvarem, de consertarem as coisas. Eles chegaram no zero absoluto. Eram como vasos completamente vazios, prontos para serem preenchidos por algo que definitivamente não viria deles mesmos. Agora, vamos entender o porquê disso tudo. A falha deles não foi um erro de cálculo no plano de Deus. Pelo contrário, foi o ingrediente essencial na formação deles como apóstolos. Precisava acontecer. A chave é essa. Os discípulos precisavam ser quebrados. Quebrados na sua autoconfiança, na sua lealdade baseada em força própria, nas suas ideias erradas sobre o que era ser o Messias e como o reino funcionava. A estrutura antiga tinha que vir abaixo para uma nova ser construída no lugar. Porque cada discípulo tinha ali o seu próprio reino alternativo, a sua versão particular do que era seguir Jesus. Pedro confiava na sua força. Tiago e João queriam status, uma posição de honra. Judas talvez visse um potencial político, financeiro. A cruz veio e demoliu um por um desses reinos falsos, forçando todos eles a encarar o único reino verdadeiro. Essa frase resume o processo de forma perfeita. O quebrantamento não era o fim da linha, era a preparação. Era o que precisava acontecer para que eles pudessem ser refeitos, não mais sobre a areia movediça da força deles, mas sobre a rocha firme da graça e do poder de Cristo ressuscitado. E aqui está a parte mais impressionante. Nada disso pegou Jesus de surpresa. Ele mesmo disse a Pedro: "Eu orei por você, para que a sua fé não acabe, e você, quando se converter, fortaleça os seus irmãos." Ele não falou se você se converter, ele falou quando. A queda estava prevista e a restauração já estava garantida pela oração dele. A graça chegou antes do fracasso. E no fim, a jornada deles acaba se tornando um espelho para a nossa. A história não termina na vergonha, mas na graça que os refez. O que nos leva a essa pergunta final para reflexão. Em qual área da vida a gente ainda confia na nossa própria força, nas nossas ambições, num tipo de fé que tenta dar a volta na cruz? Qual é o nosso reino alternativo que ainda precisa ser entregue?